Vamos lá agora para o mercado de carnes no Brasil, que passa por uma transformação na estrutura de negócios. É uma concentração por meio de gigantes frigoríficas que vão adquirindo fazendas de pecuária e frigoríficos menores. Nos últimos anos, essas operações, como a compra de ativos entre grandes empresas e fusões bilionárias, como é o caso da consolidação envolvendo grupos como Marfrig e BRF, tem reforçado um movimento de concentração que deixa dúvidas sobre concorrência e precificação do mercado interno. Para fazer essa análise e nos contar um pouco sobre como são os impactos dessa nova movimentação e transição do mercado, a gente fala com a nossa colunista Lígia Pimentel, que está chegando por aqui. Boa tarde, Lígia. Já queria ouvir sua avaliação sobre essa nova estrutura de negócio. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Essa estrutura de negócio, vamos falar assim, ela é comum de ser vista conforme vai acontecendo a concentração de mercado, né? As indústrias eficientes aí que talvez consigam algum tipo de benefício à alavancagem, né? A gente sabe, por exemplo, da política lá de trás do BNDES, de conceder empréstimos a juros bem mais baixos, né? Como isso alavancou o setor frigorífico no Brasil. Então, a gente tem esse movimento de concentração, ele não é novo, né? Ele é um movimento já bem antigo, mais de década, tá? Agora, o que a gente vê de novidade, né? Que na verdade não é uma novidade, tem operações menores que já acontecem nesse sentido, mas vamos falar assim, a gente está circulando a ideia de que os frigoríficos vão comprar grandes operações confinadoras. E por que isso é interessante para o frigorífico? Porque o maior custo do frigorífico é a matéria-prima é o boi. E a gente sabe que o boi ele depende da oferta, né? Ele depende de safra entre safra, então período de chuvas e período de seca. Na seca é um pouco mais difícil engordar boi, o boi sobe de preço, fica um pouco mais caro, né? E a gente tem também o que a gente já falou aqui, que é o ciclo pecuário. Então tem momentos de desinvestimento, de liquidação das matrizes que produzem o bezerro, que depois vão se tornar animais terminados prontos para o abate. Nós temos abatido muitas fêmeas nos últimos anos, nós já estamos no 3º ano de liquidação. Então, no ano passado, a gente teve a maior participação de fêmeas nos abates da história, né? Nada jamais visto nessa magnitude. Então, certamente, os frigoríficos estão de olho em verticalizar a oferta e controlar um pouco mais dessa oferta. É claro, isso não vai ser sanado comprando apenas uma grande operação confinadora, mas eles têm ali uma cadência maior de disponibilidade de oferta, né, de matéria-prima, que é necessário para se atender com consistência os clientes, principalmente clientes internacionais. Então, eles precisam ter uma cadência para poder ter previsibilidade de matéria-prima e de entrega, né, e de originação. Então, isso a gente já viu acontecer nos Estados Unidos, já houve a compra de uma grande operação lá de terminação, que é a Five Rivers, né? Depois isso acabou sendo desfeito aí por outros motivos secundários, mas a gente já vê isso acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós já tínhamos aqui operações dos frigoríficos de tentar fidelizar a originação, né, a disponibilização desses animais. A relação entre frigorífico e pecuarista, como são mãos contrárias, né, vamos falar assim, interesses conflituosos, ela normalmente é uma relação que também é um pouco conflituosa, às vezes dá certo, às vezes dura, às vezes não dura. Então, a gente entende esse movimento como uma tentativa de estabilizar a disponibilização de matéria-prima para deixar mais cadenciado e mais previsível a disponibilidade dessa matéria-prima para transformação no produto e veiculação desse produto, aí, comercialização junto aos nossos clientes, principalmente internacionais. Interessante você ter falado que esse movimento não é um movimento novo, mas como ele começou a atrair também investidores mais recentemente, porque tem mais investidor olhando para o agro e para a pecuária de uma forma mais consistente, eu queria te perguntar se isso deve chamar atenção para a questão da competitividade. E aí esses investidores que estão ali de olho nas ações desses grandes frigoríficos vão ficar focados também nesses conglomerados maiores. A gente tem visualizado um movimento de aumento da participação do agro no PIB brasileiro, né? Em parte, o Brasil sempre foi grande produtor de commodities, né? Desde o começo dos anos 90, a gente começou a entrar nessa linha, né, de sermos grandes produtores, pararmos com a importação. Na década de 70, a gente era importador de feijão, por exemplo, alimento básico. Então, dentro dessa esteira, hoje o que a gente visualiza é uma atratividade maior do setor, porque ele tem tomado mais corpo dentro da composição do PIB brasileiro. Então, tem muitas oportunidades aqui. Ao contrário do que as pessoas entendem, ou imaginam, ou aprenderam,
o Brasil tem uma das produções agropecuárias mais tecnificadas do mundo, né? Os gringos, né, os europeus em especial, eles vêm aprender as técnicas regenerativas aqui com a gente, né? O plantio direto, a ILP, né, Integração Lavoura-Pecuária, a ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, enfim. Então, tem muita oportunidade, a gente tem produzido em áreas menores, ao contrário também do que muita gente imagina. Hoje, as propriedades rurais, elas detêm aí 50% da floresta preservada no Brasil, uma informação que pouquíssimas pessoas sabem, e isso tem mostrado, assim, uma força muito grande, porque além de preservar, a gente está produzindo muito, tendo uma influência enorme no PIB brasileiro, crescente nos últimos anos, né, devido aí à desindustrialização do Brasil, está muito difícil produzir no Brasil, né? A carga tributária vem muito na contramão dessa produção e o agronegócio ele tem se destacado muito. Então, atrai esses investimentos, um capital aí colocado num setor que a gente vê que cada vez mais vai ser importante para o Brasil. O Brasil tem se destacado cada vez mais na produção internacional, por isso que os nossos concorrentes, assim, eles ficam enlouquecidos com a competitividade brasileira, né? E a gente tem um potencial para produzir ainda muito mais dentro de áreas cada vez menores. Por quê? Porque com tecnologia, né, entra produtividade, então maior produção numa área menor, um maior aproveitamento, o resgate das áreas degradadas de pastagem, por exemplo, que tem acontecido assim a toque de caixa. Então, tudo isso atrai o investidor, né? Agora, é sempre um mercado de risco, eles sabem disso, eles entendem, o mercado de commodities ele tem uma margem baixa, então ganha-se no giro, na eficiência, tá certo? E um mercado muito volátil, né? Qualquer movimento para baixo fura rapidinho a linha de custo. Então tem que ter gestão de risco e isso é feito por grandes empresas. Os investidores eles compreendem esse tipo de natureza do negócio. Então a gente está num processo assim que não começou hoje, mas que está começando a se destacar agora por fim, né? Dentro do capital disponível aí para alocação. E a gente de fato visualiza essa verticalização da produção, investimentos para tentar verticalizar a cadeia, manter esse ritmo de oferta para poder manter em contrapartida o ritmo de oferta do produto ao consumidor. Análise super completa da nossa Lígia Pimentel. Muito obrigada pela participação e a gente se vê na próxima terça então, Lígia. Até lá.